Muito bem, gente, estamos chegando por aqui com mais uma reflexão aqui no nosso canal do Evangelho, onde a gente fala sobre verdades, sobre fatos, coisas que acontecem no Brasil, coisas que estão acontecendo no dia a dia na vida de cada cidadão, também do que acontece no mundo. Nós temos visto muitas coisas acontecer, desde essa crise financeira que o Brasil passa. Nós temos também atos de corrupção, nós vemos a violência se espalhando, governos sem dinheiro para investir na segurança. Nós vemos um colapso acontecendo. E a gente vai buscar respostas, e a gente encontra essas respostas no Evangelho, a gente encontra essas respostas na Bíblia Sagrada. Eu gostaria muito de compartilhar com você um texto que eu estava lendo agora, de Apocalipse, capítulo 6, no versículo 5 e 6, que diz assim: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. 1 quilo de trigo por 1 denário. O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. E baseado nesse texto de Apocalipse 6, versículo 5, às vezes a gente está vendo algumas coisas acontecendo, não só no Brasil, como no mundo. Esse canal que a gente tem aqui, esse momento de reflexão que a gente traz aqui, ele não se baseia em algum credo religioso, alguma coisa assim que tem a ver com religião, e muito menos com denominação, igreja, coisa nenhuma. Simplesmente é falar do Evangelho, a pura verdade. A gente não é nenhum também pastor, evangelista, coisa assim, nada a ver com isso. Simplesmente é um canal que a gente fala a verdade, fala do Evangelho na sua pureza, na sua simplicidade. Eu gostaria de compartilhar com você. Eu estava lendo isso e Deus falou forte no meu coração sobre falar para a sociedade, falar para você que nos assiste sobre o que está acontecendo. A gente muitas vezes não entende. O mundo, países entrando em crise. Nós temos aí países que estão totalmente endividados, sem emprego. Nós temos aqui o caso da Venezuela, nosso país vizinho. Nós temos o outro lado lá na Europa. Nós temos questões de países quebrados, enfim, situações que a gente vê todos os dias na mídia, países aí com as suas contas altíssimas sem poder pagar, ou seja, quebrado. O título deste momento de reflexão é O Juízo Divino sobre o Sistema Financeiro do Mundo é Eminente. Daí eu estava procurando o significado dessa palavra eminente, e eu encontrei aqui a palavra eminente. Significa que ameaça se concretizar, que está a ponto de acontecer, próximo, imediato. Então, só não se ameaça acontecer como já está acontecendo. Já está acontecendo
E a gente quer trazer para você então sobre esse juízo divino que está acontecendo sobre o sistema financeiro do mundo. E temos visto que a estabilidade financeira das nações começou a ruir. O mundo tem experimentado um choque econômico à medida que essa profecia se cumpre. Todas as nações na Terra convivem com uma estabilidade financeira. Todas as nações, não é só o Brasil, não é só a Venezuela, não é só a Grécia, mas é todos os países, todas as nações da Terra estão vivendo com essa instabilidade financeira. A crise que atravessamos continuarão a aumentar até ocorrer um desastre econômico global de proporções gigantescas. Então, o mundo inteiro será lançado em um estado de choque. Olha só isso. Essa crise, ela vai continuar aumentando. E por mais que governos, autoridades busquem formas, nós vemos aqui, como eu moro no estado do Rio Grande do Sul, nós vemos aqui o estado do Rio Grande do Sul atravessando uma crise, e essa crise tem atingido a questão da segurança, da saúde, da educação, enfim, e o governo busca de toda forma, a educação também principalmente, né? Não tem dinheiro para pagar muitas vezes o 13º dos professores. Então, o que fazemos hoje e nos próximos meses com relação às nossas finanças determinará a nossa sobrevivência. E as profecias de inflação econômica e financeira que afetará todo mundo no final dos tempos já começaram a se cumprir. Eu estava falando aqui sobre o que fazemos hoje nos próximos meses com relação às nossas finanças determinar a nossa sobrevivência. Para te ter uma ideia, eu peguei um tempo atrás aí um dinheiro que eu tinha e fiz um investimento numa comunidade. O que aconteceu? Essa comunidade começou a render juros a 50% ao mês. Só que também essa comunidade sofreu um colapso. E hoje, eu fiz um investimento de R$2.000, e hoje eu estou com um investimento de R$30.000. Mas o que aconteceu? Essa comunidade congelou. Ela congelou, quer dizer, também a crise chegou nessa comunidade. Então, o dinheiro, como diz assim, o que a gente vai fazer hoje e terminar amanhã, a nossa sobrevivência. Eu perguntaria, hoje você teria R$2.000 em caixa? R$1.000 em caixa sobrando? Não. Então convido a você a rever as suas finanças, para que esse colapso não lhe pegue de surpresa. Como eu estava falando que tá pegando pareio, como diz. Quem esperava? Eu não esperava que ia ter um choque desse também sobre a comunidade qual eu fiz o investimento. Mas eu também. Então isso já começou a se cumprir. E isso vai além do mundo natural, não é algo realizado pelo homem. Olha bem, isso não é algo que está sendo realizado pelo homem. Não é algo que o homem está fazendo. Porque a culpa é do homem. A humanidade fará o que puder. Diminuir taxa de juros, vai cancelar dívidas governamentais, vai estabelecer meios que gerem mais controle sobre o dinheiro, e entretanto nada conseguirá impedir esse juízo iminente, porque não é resultado de obra. A perplexidade irá alastrar-se, as pessoas ficarão perplexas, já está todo mundo perplexo. As pessoas serão confundidas, as pessoas tentarão utilizar sistemas econômicos antigos e modernos, porém fracassarão.
As pessoas tentarão utilizar sistemas econômicos antigos, modernos, mas nada disso vai adiantar. Trata-se do juízo que Deus trará sobre o mundo nos últimos dias. Nada, nenhuma estratégia ou esforço humano será capaz de apresentar uma solução. Os problemas financeiros continuarão a aumentar. Isso é um sinal para que as pessoas se arrependam da avareza, do abuso contra os pobres e da falta de compaixão para com os necessitados. Esse juízo que está vindo sobre a humanidade, está vindo sobre as nações, sobre os avarentos, sobre aqueles que o seu Deus é o dinheiro, é para que se arrependam. Se arrependam dos seus abusos contra pobres, senhores corruptos, que hoje querem aprovar situações, leis, para prejudicar o pobre. Saibam disso. Que esse sinal para que vocês, esse juízo iminente sobre o sistema financeiro do mundo, é para que vocês, corruptos, ladrões, que roubam o dinheiro da humanidade, que roubam o dinheiro dos pobres e que abusam contra os pobres, vocês que não têm falta de compaixão para com os necessitados, esse juízo virá contra você. E esse juízo será iminente para você que abusa contra os pobres, rouba dos pobres, do necessitado, do trabalhador. Esse juízo vai te alcançar, tenho certeza disso. Mas esse sinal, essa mensagem, esse vídeo é para que você se arrependa antes que esse juízo lhe alcance. Os seres humanos se darão conta de que não são tão poderosos e que a prosperidade do passado e os anos de fartura existiram apenas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor imerecido de Deus. E a Bíblia é muito clara: em meio à fome, Deus nos livrará da morte e não teremos medo da destruição quando ela chegar. Você até poderá rir da destruição e da fome, como está escrito no livro de Jó 5, versículo 20 e 22. O motivo para rir diante do inimigo é que Deus não apenas irá libertar você justo, você que crê em Deus, você que tem sua fé em Deus, mas também cumprirá o que prometeu e derramará abundância em sua vida. A crise financeira e a fome se espalharão por todo o planeta, mas Deus protegerá o seu povo. A voz que João ouviu no céu deu uma ordem: não danifique o azeite e o vinho, versículo 6 de Apocalipse capítulo 6. O que são o azeite e o vinho mencionados nesse versículo? O vinho simboliza o sangue. Cristo estabeleceu a nova aliança derramando o seu próprio sangue. E ele disse aos discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, 20. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 27 e 28. O vinho, no texto de estudo, também representa o sangue. O azeite é símbolo do Espírito Santo. E quando João ouviu a voz no céu dizendo: não danifique o azeite e o vinho, a ordem ao cavaleiro no cavalo negro era que quando esse julgamento fosse derramado, ele não tocasse nos que foram comprados pelo sangue de Jesus, os remidos, o povo cheio do Espírito Santo. Quando o julgamento de Deus for derramado e a crise econômica mundial e a fome cobrir a terra, o povo de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro e unido a ele pela nova aliança, não será atingido. Deus irá traçar um limite entre os que lhe pertencem e os restantes do mundo. O mundo verá novamente a provisão de Deus sobre o seu povo, como testemunho de seu poder supremo. Durante a crise financeira mundial, não será
a ausência de problemas e de adversidades que dará testemunho do poder sobrenatural de Deus, mas o seu braço forte, suprindo miraculosamente as necessidades do seu povo. Esse juízo divino sobre o tempo inteiro do mundo aí, principalmente sobre os avarentos, sobre aqueles que abusam dos pobres, que roubam dos trabalhadores, sobre aqueles que não têm compaixão dos necessitados, sobre aqueles que hoje tem milhões e milhões roubando de um país. Olhamos aqui no nosso Brasil, senhores políticos, nós temos a questão hoje do estado do Rio de Janeiro, um estado quebrado, porque governadores roubaram milhões e milhões, mas hoje o juízo é iminente sobre esses governadores que roubaram. E não só eles, sobre muitos outros que também serão descobertos. Sobre o nosso Brasil, o que aconteceu em governos anteriores está acontecendo agora. Milhões e milhões rodando na Câmara dos Deputados, no Senado. Enquanto isso, o nosso país mergulha numa crise econômica, em desemprego, em situações que vê dia a dia. Mas o juízo é iminente sobre esses senhores, que são avarentos, que abusam dos pobres e não têm compaixão dos necessitados. Saiba disso. Esse juízo é iminente. Ele virá sobre os avarentos para que se arrependam. E aquele que não se arrepender sofrerá na pele esse juízo. Por isso esse é o tempo de arrependimento. Se você se arrepender, há tempo ainda. Se você não acreditar, esse é só um sinal, isso é só um aviso para você. Não pense que você vai escapar, que você vai fugir. Não tem como. Esse é um juízo iminente de Deus. A justiça vai te achar. Mas para você que é povo de Deus, que tem uma aliança com Deus, saiba que o Senhor miraculosamente vai suprir todas as suas necessidades. O próximo vídeo que eu trago para vocês aqui, eu quero falar sobre essa geração dos últimos dias. Vai ocorrer uma transferência sobrenatural da riqueza dos ímpios, daqueles que não têm Deus. Vai ocorrer uma transferência sobrenatural da riqueza dos ímpios para os escolhidos, as pessoas em que ele confia, que empregarão esses recursos em seu reino. Então, para saber mais sobre essa transferência de riqueza das mãos dos ímpios para as mãos do justo, veja o nosso próximo vídeo que a gente vai trazer para você aqui no nosso canal, falando sobre boas notícias, boas novas, Evangelho do Dia. Todos um ótimo dia.